Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Estaremos trabalhando o componente curricular Ciências. E aí, como está sendo o seu tempo aí? Você está curtindo bastante as nossas aulas? Estão prestando bastante atenção? Hoje nós iremos fazer algo diferente. Isso mesmo. Falar um pouco sobre a nossa boca, sobre o higiene que devemos ter com a nossa boca. Então, eu trouxe uma pessoa muito especial para falar um pouco para vocês, porque ninguém melhor do que a Maria Cecília para explicar para a gente como que devemos fazer os cuidados corretos. Tudo bem, Maria Cecília? Tudo bem, Solange? Obrigada pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Cecília, mas vocês podem me chamar de Tia Cissa. Eu sou dentista e estou aqui hoje para passar algumas orientações para vocês a respeito dos cuidados com os dentinhos e com a boca. Nós vamos começar a falar hoje a respeito de quando começa o nascimento dos primeiros dentinhos. E isso é muito importante a gente saber. A dentição começa logo quando a gente é bebezinho, quando ainda está ali pequenininho, às vezes nem andando ainda, a criança já começa a nascer os primeiros dentinhos, por volta dos 6 meses de idade. E quando a gente nasce os primeiros dentinhos, a gente deve começar a cuidar desses dentinhos, começar a higienizar esses dentinhos. E aí, quem vai fazer essa higiene é o responsável pelo bebê, a mamãe, o papai, aquele que cuida. Então, os dentinhos de leite, que são a primeira dentição, a gente tem duas dentições, Solange. A gente tem a dentição de leite, que são os primeiros dentinhos que surgem na boca, e nós temos a segunda dentição, que é a dentição permanente, que ela vem depois que os primeiros dentinhos caem e esses dentinhos nascem, né? Os permanentes nascem. Então, a gente deve começar a higienizar a partir do momento que nascem os primeiros dentinhos de leite. E a gente faz essa escovação com escova e pasta, né? E quando a criança nasce, que ele é recém-nascido, ele não tem dente ainda, tem que ser feita uma higienização bucal? Não é necessário. Quando a criança nasce e não tem dente ainda, não é necessário fazer higiene bucal. A higiene bucal inicia a partir do momento que os primeiros dentinhos nascem. Tá. E aí os pais vão começar a fazer essa higiene com escova e pasta. Nós recomendamos o uso de pasta com flúor, independente da idade da criança. O que a gente vai regular é a quantidade de pasta que a gente coloca na escova. Porque muitas vezes, principalmente nos comerciais, né, de pasta dental, a gente tem ali aquelas pessoas que pegam a escova e espreme a pasta numa quantidade muito grande. Então, a gente vai começar sempre com pouquinha pasta e vai aumentando a partir do momento que os dentinhos vão surgindo na boca e quando a criança começa a ter o reflexo de cuspir. Né? Então, quando a criança começa a cuspir e não engolir a pasta, a gente vai aumentando. Por isso, é muito importante que se inicie um acompanhamento no dentista desde os primeiros dentinhos que nascem. Então, a partir mais ou menos dos 6 meses de idade, o bebê deve ir ao dentista com os pais para que a gente possa orientar a respeito dos cuidados e prevenir problemas bucais, como, por exemplo, a cárie, que é uma preocupação muito grande ainda hoje, né? Porque a gente costuma ver muitas crianças, né, com a primeira dentição e com muita cárie. Isso aí é reflexo, às vezes, de um cuidado que não está sendo feito adequadamente, às vezes falta de informação mesmo sobre como higienizar, como cuidar, como deve ser feita e também a questão da alimentação. A alimentação, pessoal, influencia muito no desenvolvimento de cárie. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda comendo. Sabia? Vocês estão vendo esse dentinho aqui, por exemplo?
Se vocês olharem para ele bem, vocês vão reparar que é um dentinho que está com uma carinha feliz. E ao redor dele a gente tem aqui, ó, vários alimentos que são saudáveis. Então a gente tem frutinhas, né, que são saudáveis para o dentinho. Esse outro dentinho aqui, se vocês observarem bem, ele está com uma carinha triste. Por quê? Ele está lotado de doces, de bala, pirulito. Então, esses alimentos aqui podem ser consumidos, mas a gente tem que ter cuidado com a quantidade que a gente come e sempre lembrar de escovar os dentes após as refeições, após alimentar, né? Ou seja, não é que a criança não possa comer o doce. Isso. Ele tem que na dosagem certa, não é isso? Isso. Então, a criança, ela pode comer o doce. Hoje em dia, alguns pais optam por não oferecer o açúcar. O ideal é que a criança não experimente o açúcar até os 2 anos de idade. Então, essa criança vai ter uma tendência menor a ter desejo pelo açúcar se ela não experimentar antes dos 2 anos. Isso é muito bacana, porque às vezes eu tenho pacientes no consultório que os pais não ofereceram açúcar até os 2 anos e elas não têm muito paladar para o açúcar. Então, elas não vão aceitar tanto balas, pirulitos, coisas com muito açúcar. E isso vai ajudar sim na dentição, porque o açúcar, ele ajuda a promover a cárie. A gente tem na nossa boca várias bactérias. E isso é da nossa boca. A nossa boca tem várias bactérias existindo lá dentro. E tem uma bactéria, um grupo de bactérias específico que promove a cárie. E essas bactérias adoram o açúcar. Então, se a gente deixar restos de alimento, de açúcar na boca e não fazer a higiene correta, essa bactéria vai crescer e vai promover a cárie dentária. E a cárie, ela não começa com um pontinho preto. Ela começa, às vezes, com uma manchinha branca, que vai evoluindo, ficando amarronzada e depois cria-se uma cavidade, um buraquinho preto no dente. Então, por isso que às vezes a gente vê a cárie e não identifica que é uma cárie, porque ela não começa com um pontinho preto. Por isso é importante acompanhar com o dentista. O dentista é capaz de reconhecer a cárie logo no início. E assim ele pode orientar os pais, orientar a criança sobre cuidados que ela deve ter para que essa cárie não aumente, não evolua. Então é muito importante esse acompanhamento, né? Porque às vezes eles ficam observando o dente e não vê de início o preto, né? Como se diz. Isso. Mas não sabendo que já está corroendo ali. Isso. A lesão cariosa, ela pode estar, a cárie pode estar ali e você pode não estar vendo, porque às vezes você está esperando que seja uma coisa escura, um pontinho mais escuro e às vezes não. Às vezes uma mancha branca no dente já é uma cárie que está iniciando e ela tem chance de aumentar se os cuidados corretos não forem feitos, né? Então, o bebê nasce, aí Isso. inicia os dentes, né? Inicia ali e tem o período que já nasceu todos aqueles dentes de leite. Isso. E depois acontece a troca dos dentes. Isso aí. O bebê nasce e aí a partir mais ou menos em média dos 6 meses ele vai iniciar a dentição decídua, que é a dentição de leite. Ela vai se completar por volta dos 3 anos de idade. Então, até os 3 anos de idade, esse bebê, essa criança já vai estar com toda a dentição decídua completa. E aí, ele vai ter um intervalo aí dos 3 anos até mais ou menos os 5, 6 anos, sem nascer nenhum dentinho, com essa dentição. E aí, começa a troca dentária. E aí, com os 6 anos de idade, a criança começa a trocar geralmente os 2 dentinhos aqui da frente e de baixo, os incisivos centrais inferiores. Geralmente começa por eles a dentição e geralmente começa por eles a troca. Claro que cada bebê tem um desenvolvimento, né? Essa cronologia pode alterar de um bebê para o outro, de uma criança para o outro, mas em média é assim que acontece. Então, com 6 anos, a criança vai começar a perder os seus dentinhos, vai começar a trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes.
Mas antes dessa troca dentária, algumas crianças já nascem dentes permanentes sem nem mesmo trocar. E isso é muito importante falar, porque os molares permanentes, eles não trocam nenhum dente. Eles já nascem lá atrás dos molares de leite e eles já nascem permanentes sem trocar. Então, muitos pais, às vezes, pensam que esse dentinho ainda vai trocar e, às vezes, negligenciam o cuidado. E aí, são os dentes que mais se tem perda dentária precoce, antes da hora, porque é um dentinho que já nasce permanente no meio da dentição decídua. E aí, o que vai acontecer? Vai confundir os pais. Às vezes vai achar, mas esse dentinho nasceu, ele não trocou nenhum dente ainda, então às vezes tá com uma cárie, mas eu não preciso me preocupar tanto, porque esse dentinho vai ser trocado e não vai. Então, outro fator importante, que algumas orientações a gente dá no consultório, alerta para isso, para que não haja perda dentária, né, precoce. Por isso do acompanhamento, né? Isso, porque a partir do momento que os pais estão indo até o consultório, olhando, analisando a dentição da criança, aí o dentista vai observar o cuidado que tem que ser feito, se aquele dente vai ter ou não uma troca, não é isso? E o cuidado é muito específico. Então, cada criança tem um hábito, um horário de comer, o que come, né? O horário que está na escola, o horário que vai higienizar, quando os pais estão em casa para supervisionar a escovação. Então, isso é muito específico. Então, tem que ser conversado com o dentista para o dentista orientar a forma correta de cuidar. No geral, a gente precisa usar escova, pasta e fio dental. O fio dental a gente começa a usar a partir do momento em que os dentes começam a encostar um no outro. Então, nascem os dentinhos, muitas vezes eles nascem bem separadinhos. Então, a necessidade do fio dental às vezes não existe naquele momento. A partir do momento que a gente chama de pontos de contato, os dentinhos começam a encostar um no outro, a escova não é suficiente para higienizar. O fio dental é que vai tirar essa sujeirinha entre um dente e outro. Então, ele deve ser introduzido nesse momento, né? Então, isso aí é uma orientação também que o dentista pode passar quando começar a introduzir o fio dental. Porque tem criança que tem os dentes mais separadinhos, outras têm o dente mais juntinho. Então, isso vai ser uma característica de cada criança na sua dentição. E a maneira correta também de usar o fio dental, né? Isso, de fazer esse uso de fio dental. No geral, a gente pede, se for usar aquele fio dental convencional, que enrola num dedo e no outro, a gente pede que os pais façam, porque a criança não tem coordenação motora para isso. Existem outros tipos de fio dental também que às vezes ajudam. Tem uns que tem uma hastezinha que ele pode ajudar a descer ali na região onde precisa ser higienizada e às vezes a criança mesmo consegue usar, né? Então, gente, vocês estão observando? É algo assim tão fácil, né? Que a gente tem a oportunidade de estar fazendo a prevenção dos nossos filhos e às vezes a gente nem sabe, não é isso mesmo? Isso. E eu quero deixar então aqui para vocês algumas regrinhas básicas para vocês terem uma saúde bucal legal, joia e não desenvolverem cárie. Uma regrinha é você fazer escovação pelo menos 3 vezes ao dia. Então, a escovação após as principais refeições, após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. Sempre usando escova dental, de preferência. A escova tem que ser do tamanho da sua boquinha, né? Então, uma escova grande demais não vai deixar a criança levar ela lá atrás, né? Então, vai ficar lugar sem higienizar. Então, tem que ser uma escova que se adapte à boquinha da criança. E com pasta, com flúor, sempre cuspir a pasta. A gente não pode engolir pasta, né? Por mais gostosinha que ela seja, porque tem umas pastas com sabor de morango, tutti-frutti, mas a gente não pode engolir pasta. E outra regrinha de ouro. Essa aqui vocês têm que gravar bastante.
não dormir sem escovar dente. Essa é uma regrinha importantíssima. Quantas vezes a gente já tá com sono, né? Aí a gente, não vou escovar o dente. Mas a criança que dorme muito sem escovar dente, ela tem uma tendência gigantesca a desenvolver cárie. Porque durante a noite é o momento em que o bichinho da cárie mais gosta de trabalhar. Então, é um tempo muito grande que você vai ficar ali com restos de alimento na boca e ele vai ter muito tempo para trabalhar. Se você higienizar e limpar direitinho antes de dormir, a gente vai diminuir esse risco. Tá vendo, gente? Porque na hora que a gente tá lá, ó, dormindo, o bichinho está o quê? Trabalhando. Então, devemos sempre cuidar. E aí? Tem uma forma correta de escovar os dentes? Tem sim. Tem? Eu vou demonstrar para vocês Olha. como que vocês devem fazer, tá? Vou pegar aqui a boca do meu jacaré. Então, digamos que essa seja a escovinha de vocês. Como que a gente vai higienizar? A gente tem que higienizar todas as partes do dente. A gente não escova só na frente. A gente escova na frente, escova por dentro, escova lá atrás. Nos dentinhos da frente, a gente vai escovar como se estivesse varrendo os dentinhos. Então, a gente varre os dentinhos aqui na parte da frente e na parte de dentro, a gente varre os dentinhos na parte de dentro. Isso embaixo e isso em cima também. Vamos fazer esse movimento como se estivesse varrendo os dentinhos. Nos dentinhos de trás, a gente vai fazer um vai e vem, como se fosse uma vassourinha. Então, a gente vai escovar na frente, por cima e por dentro. Então, todas as regiões dos nossos dentinhos têm que ser escovados. E a gente também tem uma região muito importante, que é a língua. A gente joga a língua para fora e escova a linguinha também. Desse jeito, você vai estar com a escovação completa, joia, claro que associando ao uso do fio dental, se a criança já estiver na idade de usar, né? Então, tem que associar o uso do fio dental. Gente, viram como que é fácil? Muito fácil, não é? Isso aí. Nossa, gente. E agora? Quem não sabia escovar os dentes em casa, já aprendeu? Tenho certeza que já aprenderam, porque além de importante para a saúde bucal, é divertido também. É verdade. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Ai, gente, e aí? Você gostou de estar aqui presente com a gente? Adorei estar com vocês. Foi um prazer passar todas essas informações. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Nós que agradecemos, não é isso mesmo, gente? Agradecemos muito a presença da Cecília, Obrigada. porque esteve assim, veio aqui com tanto amor, carinho, para nos ensinar um pouco mais sobre o quê? Sobre a dentição, sobre os cuidados que devemos ter com a nossa boca. Isso aí. Que pena, a nossa aula está chegando ao fim, mas não significa que isso não tenhamos oportunidade de trazer a Cecília novamente aqui com a gente, não é isso mesmo? E nunca devemos esquecer de irmos sempre ao dentista. Isso Não é mesmo. isso mesmo? Agora eu convido vocês a acessarem a nossa plataforma SMED GV, onde lá você vai encontrar várias atividades. E você também, que ainda não retornou às aulas presenciais, vai ter a oportunidade de conversar com o seu professor. E você que está nos assistindo, vai chegar lá na sua sala de aula e contar para os seus coleguinhas da nossa visita que nós tivemos aqui, tão importante, não é assim? Você também pode apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece do lado da tela. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscrevam. Para quê, gente? Para rever todas as nossas aulas, tá bom? As dicas, as curiosidades. Então, até a próxima aula que vai ser rápido. Tchau!